Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ANC Entrevista. Agradeço muito a sua audiência, você que está no nosso canal no YouTube, TV ANC, e a você também que escuta e acompanha pelas emissoras em todas as regiões do estado do Ceará. Hoje, no nosso ANC Entrevista, estamos recebendo Jade Romero, secretária das Mulheres e vice-governadora do Ceará, pela primeira vez aqui na Rede ANC. Sinta-se em casa, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada a todos que fazem a rede ANC. Saudar a toda a população que nos acompanha e que a gente possa ter aí nos próximos minutos uma conversa muito profícua sobre o nosso estado do Ceará. Muito bom. Antes de nós falarmos sobre governança, sobre política, que a gente vai falar isso aqui também, nós atingimos um público que precisa saber mais sobre Jade Romero para além de vice-governadora, secretária das Mulheres, porque a sua história de serviço ao povo do Ceará começa bem lá atrás, quando você foi secretária executiva de esportes aqui do estado. Como é que essas experiências foram ajudando você a observar a política como uma ferramenta de transformação social? Bem, Felipe, primeiro destacar, né, que antes de ser política, sobretudo eu sou uma técnica. Eu tenho formação em gestão pública, faço mestrado em administração pública, né, tenho uma especialização. A minha vida toda foi estudando, porque desde criança, né, apesar de não ter parentes na política, eu amo a administração pública e sempre foquei a minha energia, os meus estudos, né, fiz ciências políticas. Então, toda a minha história foi realmente focada em estudar a gestão pública. Além disso, desde a adolescência eu participo também de movimentos estudantis, né? Minha liderança surgiu desde os movimentos durante a escola, a universidade, né, que foram fundamentais para despertar essa vontade, para além de gostar da política, de colocar também o meu nome à disposição, prestando serviço dentro da administração pública. Eu também fui secretária municipal aqui em Fortaleza, de participação social, em 2013 e 2014. Depois, trabalhei também no Senado Federal. Né? Em seguida, o Camilo me convidou para ser secretária executiva do esporte. Na oportunidade, nós fizemos a ampliação das areninhas, né? Equipamento, todo mundo que está nos acompanhando conhece esse equipamento. Sim. Que a gente tem hoje mais de 400 areninhas em todo o estado do Ceará, importante equipamento esportivo. E depois me veio a oportunidade de ser candidata, e eu tenho muita gratidão ao povo cearense por ter eleito ali em 2022 o Elmano e eu no primeiro turno, né, uma eleição em que a gente estava ali em terceiro lugar. Sim. E conseguimos vencer sem precisar de um segundo turno, e nós devemos tudo isso à população cearense, a essa confiança, e eu me sinto muito honrada de hoje ocupar esse lugar de vice-governadora e também secretária das Mulheres do estado do Ceará. Muito bom. Nós recebemos Elmano em 2022, tanto no período da campanha como depois que ele foi eleito. E nós perguntamos sobre o critério do grupo político para escolher uma mulher. Ele falou que não era mulher só por ser mulher, mas para ser protagonista, para auxiliar na gestão, para ser de fato o braço direito do governador. Como é que você avalia esses quase 2 anos como vice-governadora, a sua contribuição aqui para o nosso estado? Bem, primeiro destacar que o Elmano tem sido um grande parceiro, né? Foi decisão dele ter um governo com paridade de gênero. Nós temos hoje metade do secretariado de mulheres e metade de homens. E importante destacar que são mulheres extremamente qualificadas e que nós mulheres muitas vezes estamos ali dando a nossa contribuição, trabalhando duro, né, com todas as dificuldades, e temos a dificuldade de chegar nos cargos de liderança. Então, o que o Elmano fez foi o reconhecimento dessas mulheres que já prestam um grande serviço à população e que hoje ocupam funções estratégicas dentro do governo. Né? Destacar que a missão de ser secretária das Mulheres foi uma missão que me foi confiada e que a gente tem também avançado bastante aqui no estado na rede de proteção às nossas mulheres, fortalecendo a autonomia econômica e outros projetos e programas que daqui a pouco a gente também vai ter condição de falar um pouquinho mais. Mas tem sido sempre desafiador, porque problemas complexos exigem soluções complexas, né? Não é fácil, não existe fórmula mágica, a gestão pública ela não é resolvida os problemas da noite para o dia. Eu gosto sempre de citar um exemplo, quem mora aqui em Fortaleza, mas quem é do interior sabe disso ainda mais, mas quem mora aqui em Fortaleza, talvez você não, Felipe, porque eu acho que você é um pouco mais novo do que eu, mas as pessoas que estão ali na minha faixa de idade, de 40 anos, sabem que
há 25 anos atrás, 30 anos atrás, quem morava aqui na capital tinha, por exemplo, dificuldade de acesso à água. Né? Tomava banho um dia, guardava a água no tambor para tomar banho de cuia 2 dias, porque tinha, né? A gente não tinha toda essa oferta de água que a gente tem hoje. Então, a política transforma, mas às vezes não transforma dentro do tempo que às vezes a gente espera, né? E a nova geração também já surge, já tem outras demandas, né? Pelo acesso livre à internet, são outras questões que estão postas para as gerações que vieram depois da nossa. Então, a política, a administração pública tem que saber ouvir, tem que ter o diálogo, perceber a sensibilidade de atender essas demandas e de poder concretizá-las, né? Então, eu acredito que a nossa grande função nesses 2 anos tem sido essa. Muita humildade, né, indo ao interior, escutando as pessoas, aqui na capital também, para fazer esse trabalho para a população cearense. Um dos grandes, você falou aí sobre problemas complexos que necessitam de soluções difíceis, né, para serem tomadas. E aí nós temos um grande problema com a segurança pública aqui no Ceará. Em 2023 foram 42 feminicídios aqui. Mas o governo tem trabalhado com programas de capacitação que, de forma indireta, dão à mulher essa questão da autonomia que ajuda a combater esses índices de feminicídio. Queria que você aproveitasse esse momento para poder falar dessas ações do governo, você como secretário das mulheres, o que tem levado tanto para a capital quanto para o interior para poder amenizar esses índices. Tem a questão do tempo de justiça também, que foi algo muito bacana que foi criado para dar celeridade a esses processos de punição. Bem, primeiro destacar que são muitos feminicídios, mas o estado do Ceará é o estado que tem a menor taxa de feminicídio do Brasil. Portanto, a gente vê como esse desafio ele é nacional e, na verdade, global. Então, nós temos aqui no estado do Ceará a menor taxa de feminicídio, mas é determinação do nosso governador Eumano que a gente siga trabalhando de maneira muito incisiva, porque a gente não pode admitir, a sociedade não pode admitir que uma mulher seja morta pelo fato de ser mulher, por conta de ódio, por conta do fim de um relacionamento, de ciúme. E a maior parte desses feminicídios são cometidos por alguém conhecido dentro do núcleo familiar. E cerca de 70% dentro de casa. Ou seja, a gente está falando de um crime muito grave, bárbaro, que afeta toda a família. Né? Os órfãos do feminicídio, as crianças que perdem suas mães e têm os seus pais presos. Então, a gente está falando de algo que tem muito impacto na sociedade. Então, o feminicídio é um mal que tem que ser combatido, que a gente tem enfrentado duramente. Todos os feminicidas, praticamente todos, foram capturados, entregues à justiça, para que a justiça leve a julgamento. E o Tempo de Justiça é um programa que nós temos junto com o Tribunal, o Ministério Público e também a Defensoria Pública, para que a gente possa acelerar, dizer não à impunidade, acelerar esses processos e responder, dar essa resposta à sociedade, dizendo que aqui no estado do Ceará nós vamos prender os feminicidas, estamos prendendo e vamos entregá-los à justiça para que sejam tão brevemente julgados. Então a gente precisa dizer não à impunidade. E toda a sociedade tem que estar imbuída desse propósito. Inclusive, nós estamos num período eleitoral aqui em Fortaleza, Caucaia também tem segundo turno, e é muito importante que não só as mulheres, mas toda a sociedade também esteja atenta aos candidatos que está elegendo. Seu candidato tem sensibilidade, conhece esses temas, porque esse tema não atinge só a nós mulheres, ele é um tema que atinge toda a sociedade. Portanto, é muito importante também que nesse período de definição a gente possa também ter gestores que estejam sensíveis e que conheçam esses temas para que possam atuar de maneira articulada com o governo do estado, com o governo federal, buscar recursos, atuar também junto ao setor produtivo, ao terceiro setor, para combater esse grande mal que nós ainda enfrentamos, que é a violência doméstica. Nós temos novidades aí sobre equipamentos para serem instalados no interior, para combater ainda mais esse tipo de índice aqui no estado? Temos. Primeiro, destacar e agradecer muito a parceria dos municípios. Hoje, o estado do Ceará conta com 21 casas da mulher. Essa casa, ela funciona como uma casa de proteção, mas também de promoção da autonomia econômica. E nós temos, dentre essas, temos a Casa da Mulher Brasileira, aqui em Fortaleza, temos a Casa da Mulher Cearense, em Juazeiro, Sobral e Quixadá. Temos mais 3 que serão inauguradas no ano que vem, que é Iguatu, Crateús e Itauá. E agora, em novembro, nós receberemos a nossa ministra Cida, junto com o nosso governador Eumano,
nós assinaremos o contrato com a Caixa para o início da construção da Casa da Mulher Brasileira em Itapipoca, que também já tem a sua casa municipal, em Limoeiro do Norte, que também tem uma casa municipal, e também em São Benedito, que já tem a casa municipal, mas que agora passarão a contar com essa casa que vai funcionar para toda a região em que ela estará afincada. Então, a casa, ela funciona com toda a articulação dos órgãos de segurança e de justiça. Lá tem Delegacia da Mulher, tem o Tribunal de Justiça, tem a Defensoria Pública, tem Ministério Público, tem Autonomia Econômica, Polícia Militar, portanto, todo o setor, todos os setores do governo, né, e também dos outros poderes reunidos para garantir a segurança integral das nossas mulheres cearenses. A gente pode entender uma parceria entre as secretarias para poder fazer um trabalho conjunto? Sim, é importante. Nessa integração das políticas, ela é fundamental, não só dentro do governo, mas também entre o governo e os municípios. E hoje a gente tem essa rede de proteção aliada a outros instrumentos, como, por exemplo, a solicitação de medida protetiva de urgência pela internet, né, outros avanços que nós temos, o Ceará-Cred Mulher, onde a gente tem aí crédito facilitado para os negócios liderados por mulheres. Então, todas essas políticas, elas demonstram essa integração entre a Secretaria das Mulheres e as demais secretarias do governo. Essa governança é feita pela Secretaria das Mulheres, mas a entrega da política, ela passa pelas demais secretarias e também pelas nossas prefeituras municipais. E eu espero que os nossos gestores que foram eleitos, né, possam aí dar continuidade. A gente tem hoje, dos 184 municípios, mais de 140 assinaram o Ceará por elas, que é essa integração de políticas do governo do estado com os municípios, para que a gente possa também dar continuidade a esse programa com os novos gestores, aqueles que foram eleitos. Essa articulação é fundamental para que a gente possa avançar na política de mulheres aqui no estado do Ceará. Antes da gente entrar na parte política, vivemos esse cenário e todo mundo está esperando por isso. A vice-governadora vai falar sobre política aqui. Nós observamos que você, além de secretária das Mulheres e vice-governadora, é mãe, é esposa. E nós observamos também que você cumpre muitas agendas no interior do Ceará. Você observa que a população, a mulher, ela olha uma delas lá no poder como alguém que pode fazer algo por quem está aqui na ponta e está necessitando dessas ações do poder público? Sim, eu sempre gosto de falar isso, porque para além das atribuições, né, normais, que são legais até, né, do cargo de vice-governadora e de secretária das mulheres, eu acredito muito que a minha missão é também poder representar essas mulheres. É dizer que esse lugar que eu estou hoje, ele não é só meu, né, ele é um lugar de todas as mulheres cearenses, onde qualquer mulher pode também chegar até aqui, pode ser governadora, pode ser presidente da República, pode ser o que quiser. Então, eu venho também, estou nessa missão também, para inspirar as mulheres a acreditarem nos seus sonhos, que é possível, não é fácil. As dificuldades que as mulheres vivem, eu também vivo, né? Vivo no dia a dia. Ontem mesmo eu estava com um problema, estava com uma pessoa da minha rede de apoio que estava doente, né? Tenho 2 bebês pequenos, tem uma Marcela de 6 meses, o Mateus de 2 anos e meio, e tem um grandão também, que é o Igor, de 20 anos. Então, todo esse gerenciamento, eu sei como é difícil e sei para as mulheres que estão lá na ponta que é muito mais difícil do que é para mim. Às vezes me perguntam como é que você concilia. Eu digo, eu não faço nada mais do que todas as mulheres cearenses vivem no dia a dia, com um diferencial. Eu tenho uma condição de ter um privilégio, que é o privilégio de ter um esposo que faz a sua parte, uma rede de apoio que me dá todo o apoio, que me dá a condição de sair para trabalhar tranquila, de ter as minhas atribuições. E eu acredito, o que eu mais sonho, assim, para a nossa sociedade, é que as mulheres possam ter o direito de escolha. O direito de escolha, se querem ir para o mercado de trabalho e ter os seus filhos, porque nós podemos sim construir família, cuidar da nossa casa, trabalhar, desde que isso faça sentido para cada uma de nós. O que nós não podemos é ter, como a gente tem aqui, infelizmente aqui em Fortaleza, uma mulher que quer colocar seu filho, sua filha numa creche e tem que esperar 2 anos por uma vaga. E com isso, ela não é só porque ela não consegue trabalhar ou ter uma hora livre para cuidar da casa ou para cuidar de si própria. A gente está falando de uma criança que perde a janela de oportunidade de se desenvolver, de ter ali os primeiros ensinamentos sobre lógica, sobre matemática, porque é essa a janela de oportunidade do desenvolvimento das nossas crianças.
Portanto, a política pública é, sobretudo, para dar a oportunidade a essas mulheres e o direito de escolha. Eu escolhi estar aqui, a população também me escolheu votando, mas eu estou aqui porque eu consigo ter essa condição de reunir essas tarefas. E o que a gente quer para as nossas mulheres cearenses é exatamente isso. A dignidade de poder se alimentar, a dignidade de poder empreender ou ter um emprego formal e trazer a dignidade também para os seus filhos, de ter a creche, a escola em tempo integral, a oportunidade. Eu acho que é isso que faz a diferença e eu também estou aqui graças à oportunidade que me foi dada por meio da minha formação, por meio da educação, por meio da escolha das pessoas. E o meu sonho é que as mulheres possam ter também esse direito, o direito à oportunidade, à escolha, que é o que faz diferença nas nossas vidas. Nós observamos no seu discurso, de Elmanos, todas as figuras que fazem parte do seu grupo político, uma frase que ela é muito a cara, né, desse grupo, cuidar das pessoas. É exatamente isso que pautam as ações e o trabalho que inspira o dia a dia de vocês na política? Eu acho que é esse o grande diferencial, né? Essa questão de cuidar das pessoas. E tem algo que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui uma reflexão. Um governante, ele vai definir quais são as suas prioridades. E eu sei que há muitas críticas. Eu não sou do PT, né, eu sou do MDB, mas eu acompanhei toda essa trajetória, né, do governo de esquerda, que eu nem chamaria mais de governo de esquerda, porque é um governo, na verdade, de uma frente muito ampla, que reúne os movimentos populares, os movimentos sociais, que reúne as pessoas que muitas vezes não estão engajadas em nenhum movimento, mas que reconhecem o legado. E a gente sabe que hoje nós temos milhares de pessoas no nosso país e aqui no estado do Ceará que conquistaram, por exemplo, o direito básico de ter um local digno para viver, porque lá atrás foi tomada a decisão pelo presidente Lula de ter um programa que foi o Minha Casa Minha Vida, que possibilitou, para quem tem uma determinada faixa de renda, recebe gratuitamente, né? Que não é gratuito, porque é nos impostos, né? Mas falando simbolicamente, né? Outros que têm uma outra faixa de renda, com juros menores, com a condição facilitada, inclusive com mais moradia, que foi criado pelo Elmano, que dá também 20 mil reais de entrada para que a pessoa consiga adquirir a sua casa própria. Então, nós estamos falando da decisão da política. E aí foi essas decisões, a decisão, por exemplo, de criar o Bolsa Família. Porque nós tínhamos milhares e milhares e milhares de pessoas, gente, passando fome. Assim como foi o governador Elmano, teve como prioridade a criação do Ceará Sem Fome. E quem estiver assistindo, que a gente também vai para a internet, então a pessoa pode assistir qualquer horário, mas se você estiver assistindo perto do horário do almoço, saiba que no momento que você está assistindo, tem 125 mil cearenses se deslocando até uma cozinha para buscar a sua refeição. E do ano passado para cá, o governo federal e o governo do estado retiraram mais de 600 mil pessoas da extrema pobreza. Então, tudo isso faz parte da decisão política. Por isso que é tão importante que a gente definir o que é que nós queremos. Porque em quem a gente vota, a pessoa que a gente confia para nos liderar, nós temos que ter a confiança que essa pessoa que está lá, ela vai nos representar. Ela vai tomar as decisões certas de acordo com os nossos anseios. E isso vale também para as eleições municipais. Então, o voto, quando ele é movido ao ódio, eu não gosto de uma determinada sigla, ele pode nos levar para um caminho de uma decisão errada. E uma decisão errada pode impactar a nossa vida por 4 anos ou mais. Porque imagine, por exemplo, a descontinuidade de alguma política, por exemplo, como nós tivemos, inclusive, na época do Bolsonaro, a descontinuidade do Minha Casa Minha Vida. Nós passamos 4 anos de muita dificuldade para as pessoas mais humildes, que tinham a perspectiva de ter um local para morar, e o programa foi ali interrompido, tentaram reformular. Então, as nossas escolhas, elas têm consequência. E elas têm consequência não só para nós, porque eu acredito muito que a gente também tem que pensar no bem público. Uhum. Não é porque eu não preciso do Minha Casa Minha Vida que eu não posso pensar que tem alguém na minha família que tem uma condição mais humilde, que precisa do programa, que tem alguém que está na minha rede de apoio e precisa do programa, que tem pessoas que a gente vive uma desigualdade social extrema, né? Ou seja, que nós temos problemas que só serão resolvidos com políticas sociais. Portanto, cuidar das pessoas
é tomar a decisão de investir em políticas sociais. Eu acho que é esse a grande diferença do grupo político do qual a gente faz parte, e nós sabemos que há muito também ainda para ser feito, sempre com muita humildade, com muito diálogo, mas tomando as decisões que precisam ser tomadas para que a gente siga avançando. Antes da gente falar sobre o cenário aqui de Fortaleza, né, vamos falar sobre os 182 municípios que já estão definidos, as 182 cidades já sabem, né, quem serão os seus gestores ou gestoras no dia 1º de janeiro do ano que vem. E o governador Eumano de Freitas falou da importância, né, de ter tido quase 90% dos prefeitos e prefeitos eleitos fazerem parte desse grupo político. Só entre PSB e PT foram 111 prefeitos. Né, a importância de ter essa sustentação no interior do estado para dar continuidade a essas políticas públicas que a gente vem observando. Bem, primeiro dizer, né, que o Camilo, o Eumano, o Cid, né, também saíram fortalecidos dessa eleição, né, se consolidando aí, já são grandes lideranças, né, todos têm serviço prestado à população. O Eumano está há 1 ano e 10 meses à frente do governo do estado, né, já deu ali a cara, colocando algumas marcas no governo, como o Ceará Sem Fome, a redução da fila de cirurgias, que já foram realizadas mais de 190 mil cirurgias no estado do Ceará, levou o serviço oncológico para o interior do estado. Então, quando a gente vê a nossa base fortalecida, a gente não está falando só de política, a gente está falando da aprovação da população desse projeto, né? E, inclusive, esse projeto tem se consolidado no estado do Ceará também por falta do projeto de direita, né? Que não é nem de direita, é de extrema direita, do Bolsonaro. Como a ausência do Bolsonaro ali no período que ele foi presidente, né? A ineficiência para enviar recursos ao Estado, não mandou nenhuma obra, perseguiu o Camilo, principalmente num momento muito difícil nas nossas vidas, que foi a pandemia. Então, esse fortalecimento também é uma resposta dizendo que a gente não quer aquele período, né, tenebroso que foi para o estado do Ceará. Eu acho que para o Sul e para o Sudeste, a gente vê que alguns estados, né, que os estados que elegeram, né, entre aspas, o Bolsonaro, foram privilegiados em detrimento do nosso estado e de outros estados do Nordeste que foram perseguidos, que não receberam recursos, não receberam projetos. Então, a nossa base também se fortalece também para fazer um contraponto. Além do reconhecimento ao que já foi feito no estado do Ceará, pelo presidente Lula, pelo nosso senador, hoje ministro da Educação, Camilo Santana, né, na época também que o Cid foi governador, pelo governador Eumano, além de atestar, de dizer que querem esse projeto, a continuidade desse projeto, é para dizer também, fazer um antagonismo que aqui no estado do Ceará a gente não tem nada que possa dizer que a gente quer um projeto pensado, criado pelo Bolsonaro aqui no nosso estado. Pontualmente, né, houve, como por exemplo em Sobral, que eu acredito que houve ali uma saturação mesmo, né, da questão, a ciência política explica, né, ali aquele tempo do poder, que às vezes é natural ter essa ruptura para uma mudança, né, mas não é em nenhum desses municípios onde pontualmente houve um rompimento, né, de sigla partidária, uma aprovação ao modelo de extrema-direita. Ao contrário, é um contexto muito mais local, né, onde inclusive o governo do estado realizou investimentos independente da questão política, como é o caso de Juazeiro do Norte, né, o Hospital Maria Amélia, por exemplo, recebeu aí quase 5 milhões do governo do estado, que foi reformado e entregue à população. Então, essas parcerias, elas são importantes e o grupo político sai fortalecido, mas não é só fortalecido, sai também com um compromisso ainda maior, com um desafio ainda maior para poder dar resposta às pessoas que nos dão tudo. E nós temos que ter muita gratidão, mas não só gratidão, muito trabalho sério junto com esses prefeitos e essas prefeitas, aos quais também eu parabenizo, aos nossos vereadores e vereadoras, que também terão essa grande missão de representar o nosso povo nos próximos 4 anos. O Brasil está olhando para a eleição aqui de Fortaleza, que nós temos esse cenário que você acabou de descrever. 2 projetos que se apresentam de forma bem distinta. E aí nós temos Evandro Leitão como candidato do PT, queria que você avaliasse a importância de Fortaleza talvez ter um prefeito que dê continuidade a essas ações que vêm sendo emplacadas aqui no estado.
Primeiro é importante destacar, eu tenho visto, eu gosto muito de ler o que está sendo dito nas redes sociais. E eu queria pontuar aqui duas coisas que eu considero muito importante. Nós temos dois projetos. Sim, um projeto que é o projeto do Lula, que é o projeto do Evandro, com Camilo, com Elmano, e um outro projeto que é o do Bolsonaro, mas que está envergonhado de mostrar o Bolsonaro, né? E que nós, o Evandro, o Lula, o Camilo e o Elmano, são a ruptura, a mudança testada do que a gente tem hoje na Prefeitura de Fortaleza. Não é um projeto de continuidade, ao contrário, é um projeto porque Fortaleza pode ter muito mais políticas. Fortaleza não precisa ter a taxa do lixo. De que adiantou a taxa do lixo se a gente continua com a cidade suja? E o André, né, que se mostrava como uma novidade, na verdade, se aliou a toda essa velha política aqui de Fortaleza. O ex-prefeito Roberto Cláudio foi apoiá-lo, né, junto com todo o time da taxa do lixo. Gardel Rolim, presidente da Câmara. Foi ele que aprovou a taxa do lixo e hoje apoia o André. Então, é importante a gente destacar que nenhum dos dois projetos, teoricamente, representariam continuidade, mas hoje, aquele que está se mostrando mais distante da ruptura é o projeto do Evandro. O Sarto, que tem uma rejeição altíssima, se manteve neutro. Mas ontem, ele exonerou 3 secretários que foram apoiar o Evandro. Se isso não é uma sinalização de que o Sarto está apoiando o André, eu não sei o que é que poderia ser uma sinalização. Então, o André, que esconde o Bolsonaro, que tem vergonha do Bolsonaro, né, se juntou aí com toda a velha política de Fortaleza, inclusive com aqueles vereadores que aprovaram a taxa do lixo que pesa tanto no bolso do cidadão aqui na nossa cidade. Então, são esses dois projetos que estão desenhados aqui na nossa cidade. Inclusive, falando sobre esse tema, André, durante toda a campanha, foi um crítico à taxa do lixo, dizendo que ia acabar com essa cobrança. Se ele for eleito prefeito de Fortaleza, como é que você avalia que ele vai ter força para poder suspender essa taxa se ele está tendo no seu grupo de apoio pessoas que instituíram essa taxa aqui em Fortaleza? Felipe, eu vou dizer de uma forma bem clara, no português que a nossa população entende. Né? Como é que o André teria moral para derrubar a taxa do lixo junto aos vereadores que construíram a taxa do lixo, que aprovaram a taxa do lixo, que colocaram a taxa do lixo para a gente pagar, porque a gente já teve que pagar, né, no ano passado e também desse ano já tá parcelando aí pagando. Como é que ele vai ter moral para derrubar a taxa do lixo se todos aqueles, inclusive o Gardel, que era o presidente da Câmara, foram apoiar o André? Que renovação política é essa? Que antissistema é esse? Quando a pessoa se junta com toda a velharia política de Fortaleza para dizer que vai romper o sistema. Não vai. Vocês acham que o Roberto Cláudio foi apoiar o André por quê? Quantos terceirizados, quantos comissionados o Roberto Cláudio, o grupo político dele, o grupo político do Gardel, desses vereadores que são da base do Sarto, tem e foram apoiar agora o André? Por que será? Eu não vou dizer não, eu vou aqui deixar aqui para as pessoas pensarem. Então, eu vou dizer, mais uma vez no bom português, não existe almoço grátis. Né? Então, toda essa junção aí em torno do André, a gente sabe que deve acabar, né, aí com um ganha-ganha entre a parte política, aonde, na verdade, é um perde-perde para a população. Você, como secretária das mulheres, André, inclusive, tem toda essa polêmica de ter ofendido uma jornalista, ter trocado informações do sexo, toda aquela polêmica. Você vê uma candidatura que possa representar as mulheres de Fortaleza na figura de André Fernandes? Eu queria destacar, né, que o André ele foi condenado. Ele foi condenado. Ele já era deputado. Nós não estamos falando do André somente o youtuber, que se a gente for olhar para o André youtuber, tem centenas de postagens humilhando mulheres, falando mal das mulheres, assim, que é aterrorizante. A gente está falando da versão André deputado, que foi condenado pela justiça por ter agredido
uma mulher, por ter ofendido uma mulher. E uma mulher que estava no exercício da profissão, uma jornalista. Então, alguém que não reconhece o que é feminicídio, alguém que vota contra a igualdade salarial e agora quer brincar com a inteligência das mulheres de Fortaleza, né? Falando que quer que as mulheres ganhem mais. Gente, as mulheres não querem ser mais do que o homem. Logo eles que se dizem conservadores, que falam da igualdade entre homens e mulheres, né? Na verdade não, né? Falam muito da submissão também, né? Mas nós não queremos isso. O que a gente quer é o direito igual de oportunidade. E aí ele brinca com a população quando ele nega, foge do tema, porque ele votou sim contra a lei de igualdade salarial. Ou seja, as mulheres já ganham 20% menos do que os homens exercendo as mesmas funções no nosso país. E ele foi contra as mulheres ganharem o mesmo tanto. Primeiro ele alegou uma versão, agora ele alegou outra versão. Enfim, o que a gente tem, infelizmente, é um candidato que, além de ter demonstrado o seu despreparo, o seu desconhecimento sobre as condições de que uma mulher vive, sobre outras questões também, sobre a própria gestão, é um candidato que não representa aquilo que a gente quer em termos de conhecimento, de sensibilidade e, sobretudo, de responsabilidade. A gente está falando da quarta capital do Brasil. A gente está falando de uma cidade com muito potencial, uma cidade que tem um povo muito trabalhador, muito dedicado, uma cidade que tem políticas que são referências, né? Que tem política que é referência para o Brasil, mas que precisa ser bem cuidada, ser bem gerida e ter um gestor sério, competente e que possa representar as mulheres e os homens dessa cidade. E, na minha opinião, alguém que fala de masculinicídio, alguém que vota contra a igualdade salarial entre homens e mulheres, não pode ser alguém que representa as mulheres, mesmo não sendo uma mulher, porque a gente tem, né, o homem também pode representar, ter a sensibilidade de representar essas políticas de mulheres. Então, na minha opinião, o André não representa o anseio das mulheres de Fortaleza. Ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane, fala que Fortaleza corre um risco. Você também vai por essa mesma linhagem? Você acha que Fortaleza está correndo risco com essa candidatura de extrema-direita? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A população tem que fazer a sua análise, né? O voto, ele é soberano. O voto, ele tem que ser definido muito mais por questões objetivas, né, do que emocionais. A gente tem que avaliar quem é que tem capacidade de gestão, quem é que tem responsabilidade, né, quem é que já foi testado, quem pode representar melhor esses anseios que a gente tem para a nossa cidade. Então, é o momento de avaliar com muita tranquilidade esses dois projetos. E acredito que para nós, mulheres, que a gente sabe que ainda há muito, Fortaleza foi uma das cidades que não assinou o Ceará por Elas. Apesar da gente ter buscado bastante essa assinatura, porque era importante a articulação entre o governo do estado e prefeitura de Fortaleza, até porque Fortaleza é proporcionalmente a cidade que tem mais casos de violência doméstica. Então, a gente sabe que um prefeito, né, se caso o André conseguisse chegar à prefeitura, alguém que subestima as mulheres, alguém que brinca com a inteligência das mulheres, alguém que não reconhece o feminicídio, alguém que vota contra a igualdade salarial entre homens e mulheres, pode ser sim um grande risco a todas as demais políticas, mas aqui, enquanto secretário das Mulheres, eu tenho que alertar em relação à descontinuidade de alguns serviços que estão postos dentro da cidade, mas, sobretudo, a impossibilidade do avanço. Por exemplo, o Evandro propôs a construção de 12 casas municipais para a proteção das mulheres, replicando uma política que é sucesso, inclusive que tem sido referência nacional para outros estados também, da Casa da Mulher. O Evandro já se comprometeu que fará nas 12 regionais. Pois é, então, nós temos visto, né, que tem fugido do campo da proposta de o que é que vai ser feito. De forma objetiva. Como vai ser feito? De forma objetiva. Essa não tem sido a tônica do André. Ele tem estado ali muito mais no jingle, que é bom, né, que é bom mesmo, que a música, quando a música é boa, a gente tem que reconhecer. Mas, gente, não é um like, né, da rede social, né? A gente está falando de voto, está falando do destino
da nossa cidade. Então, precisa de muito mais. Precisa de ter um projeto sério, precisa demonstrar confiança. Faço uma pergunta aqui para você que está nos acompanhando. Você que é empreendedor, que passou anos lutando para construir o seu negócio. Você entregaria o seu negócio agora para ser gerido por uma pessoa que nunca foi testada, só foi deputado, mas não tem nenhum projeto de relevância? Você entregaria o seu negócio para alguém que não tem essa capacidade de gestão, que já demonstrou, que nunca foi testado na gestão? Alguém que não passa confiança? Eu acho que não. Se você fosse fazer uma cirurgia, se não fosse você, um filho, uma filha, sua mãe, você permitiria que um médico fizesse uma cirurgia sem nunca ter operado antes? Nunca operou ninguém. Mas eu vou permitir que faça a cirurgia porque eu vi que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, 100 mil likes numa postagem por conta disso? Eu acredito que não. Então, por que você entregaria o destino da sua cidade, né, a cidade que a gente ama tanto, que a gente ainda tem tantos desafios, para alguém que não passa confiança, para alguém que não demonstra capacidade de gestão, para alguém que não tem ideia, para alguém que não tem proposta e que não coloca uma única proposta dizendo como vai fazer, porque tem desconhecimento. O próprio capitão Wagner, no primeiro turno, fez uma pergunta para ele sobre a LOA, a LOA, que é a lei do orçamento anual, que todos nós gestores públicos sabemos o que é, os deputados votam todos os anos, e ele não sabia o que era. Então a gente está falando de alguém que infelizmente não tem capacidade. Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui, a reflexão que eu deixo aqui, para que a gente possa pensar e utilizar os critérios mais objetivos possíveis, né, para definir o nosso voto nesse 27 de outubro. Só antes da gente finalizar, é outro tema também bastante discutível, essa questão de você trazer jogos de torcida para dentro da política. Como é que você avalia essa questão também? Bem, primeiro eu queria dizer aqui uma coisa que eu considero muito importante. A gente não está falando de uma partida de futebol, né? Nós estamos falando de uma eleição. O futebol, ele é amor, ele é entretenimento, ele movimenta a nossa economia, ele é paixão. E eu acho que as cores, independente do time que a pessoa torça, as cores, ali a marca dos clubes deveria ser respeitada. Sobretudo respeitada. Todo mundo que torce Fortaleza ama alguém que torce Ceará. E todo mundo que torce Ceará ama alguém que torce Fortaleza. E o que está em debate aqui não é futebol. E vou botar também o Ferrinho, né? O Ferrinho também até tá aí que até, ó, tem gente que torce Ferrinho. Tem gente que torce Ferrinho. Então, nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando de política. E então, o respeito, o voto é democrático, né? Então, houve ali uma mistura, uma tentativa de misturar essa questão do futebol, mas a própria pesquisa que saiu do Datafolha ontem demonstra que eu acho que não teve o impacto que a campanha do André esperava, né? De criar uma rejeição ao Evandro. Isso se dá porque a população não permite que as coisas sejam misturadas. Lógico que tem algumas pessoas ali que vão votar por conta do clube, por conta do partido, por outras questões, e está tudo bem, isso faz parte da democracia. Mas a maior parte da população está preocupada com o destino da nossa cidade, da nossa Fortaleza, independente de torcer em Fortaleza, Ceará, Ferroviário ou outro clube. Então, eu acho que, sobretudo, tem que se respeitar o torcedor. Tem que se respeitar o torcedor e a decisão que ele tomar. E a campanha política teria que estar para além disso, porque independente do prefeito que for eleito, esse prefeito tem que respeitar os nossos clubes de futebol, que geram empregos, que movimentam a economia. E a prefeitura, inclusive eu vou falar aqui de algo que eu não tinha falado até então, mas o Sarto nunca recebeu nenhum clube. O Sarto não recebeu nenhum clube de futebol. Então, essa parceria de receber, de respeitar, né, de ter o PV ali como uma das possíveis praças públicas para receber os clubes, o patrocínio que a prefeitura tem com os clubes também é uma política importante. E o Evandro, conversei com ele e ele está comprometido
as medidas, assim como o governo do estado faz. O governador Elmano torce Ceará, né? Vocês sabem, eu torço Fortaleza, e tudo que é feito para o Ceará é feito para o Fortaleza, tudo que é feito para o Fortaleza é feito para o Ceará e também para os outros clubes, como o Ferroviário e outros clubes. Então, a prefeitura, com o Evandro, seguirá fazendo esse mesmo caminho. Uma gestão com equidade para todos os clubes, independente da preferência. Até porque quem foi eleito para prefeito tem que governar para todos e para todas, independente da bandeira partidária, independente da cor do seu time. Então, e o Evandro tem se mostrado, sempre teve essa capacidade, né, durante a Assembleia, se forjou como um grande líder, com uma capacidade de diálogo. Não é à toa que foi eleito presidente por unanimidade, inclusive com o voto do pai do André, que era deputado, né, que é deputado. Então, nós temos aí alguém que tem se forjado como liderança, mostrado a sua capacidade de gestão. Dentro da política de mulheres, o Evandro levou as procuradorias da mulher de 20 para mais de 160 municípios. E essas procuradorias são fundamentais também no enfrentamento à violência. Então, a gente tem alguém com capacidade de diálogo, de articulação, que já se comprometeu com esse tratamento equânime e que tem demonstrado e tem feito aí, mostrado suas ideias, suas propostas, para que a gente possa ter uma Fortaleza que avance, ter uma cidade que volte a ter um prefeito, porque o Sarto, infelizmente, foi um prefeito ausente, né? Volte a ter um prefeito que participe da zeladoria da cidade, que veja onde é que estão os buracos, onde é que está precisando de iluminação, que acompanhe nos postos de saúde os problemas das filas, que tenha o terceiro turno, porque a gente sabe que muitas vezes os trabalhadores não têm como ir até um posto de saúde de manhã ou de tarde, e o Evandro já se comprometeu com o terceiro turno também dos nossos postos de saúde, que possa atender as crianças e as mães também que têm filhos com transtorno do espectro autista, com espaço Girassol. Então, o Evandro já foi testado. Quando ele fala do espaço Girassol, ele fala de uma experiência que já foi feita na Assembleia, que é o CIAD, que atende mães humildes que levam seus filhos e suas filhas que têm autismo para serem cuidados, tratados, ter todas as terapias lá na Assembleia. Então, ele está falando de algo que ele já fez. Quando a gente falou, eu vi inclusive, já finalizando, essa semana teve um debate e fizeram uma pergunta para o André sobre ESG. E todo mundo que sabe o que percebeu que ele não sabia bem do que se tratava. E eu fiquei pensando, essa daí o Evandro vai tirar de letra, porque foi o Evandro que criou na Assembleia um selo que reconhece as boas práticas de governança, de sustentabilidade, de organismos, tanto públicos quanto privados. Esse selo é concedido pela Assembleia, reconhecendo essas boas práticas. Então, quando a gente está falando de todos esses aspectos de gestão, de governança, quando a gente olha para o Evandro, além de ter a confiança, de saber que ele representa um projeto político do presidente Lula, do nosso senador, ministro da Educação, Camilo Santana, do nosso governador Elmano, a gente também vê alguém que já foi testado, que tem projetos, que tem ideias e que sabe como fazer. Do outro lado, cabe vocês avaliarem. Perfeitamente. Governador, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria agradecer essa oportunidade de estar levando para o povo do Ceará toda a sua atuação no governo do estado, falando sobre política também, deixando essa mensagem porque é importante pelo momento que a gente vive, e queria que você aproveitasse esse espaço para dar o seu recado à população cearense. E a última pergunta, Copa do Mundo vem para cá ou não vem, futebol feminino? A gente recebeu a FIFA, né, veio fazer a inspeção do nosso estádio. Eu queria aqui aproveitar para destacar rapidinho, o governador Elmano trocou o sistema de som do Castelão. Quem vai muito a jogo, como eu vou para todos os jogos. Eu sei como é que tá, sei que tem algumas coisas ainda que precisam ser resolvidas, mas quem vai para o Castelão sabe que mudou o sistema de som, mudou a iluminação, que tá linda, né? Tá maravilhosa. Os telões que estavam falhando são novos, né? A gente está fazendo uma nova entrada também do estacionamento para melhorar a entrada e a saída de veículos, que a gente sabe que ainda tem um probleminha, mas em todo canto do mundo, quem vai assistir jogo em outros cantos sabe, qualquer canto que tenha 30, 40, 50 mil pessoas reunidas num canto só, tende a engarrafar, tem ali, não é uma coisinha simples, né? Todo canto tem isso. A internet já melhorou também, já tem uma parte do estádio que a gente já consegue, mesmo com o estádio lotado,
você consegue fazer ligação, a internet está funcionando bem. Então, além de outras melhorias que já foram realizadas, o Museu do Futebol que está lá dentro, né? Então, essa gestão que tem avançado, as melhorias do gramado, a gente está também com iluminação artificial para melhorar a parte do gramado. A gente teve muita chuva esse ano, fugiu da previsão, então isso também impacta ali no gramado. Sim. São muitos jogos, mas a gente tem feito aí toda a gestão para que a gente tenha, além da Série A, da Série B, que acontecem esse ano, com a alta performance para os jogadores, para quem ama o nosso futebol, para que a gente também possa receber grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo. A gente recebe a resposta agora em novembro, se Fortaleza será aprovada. Eu acredito que vai dar certo, né? A gente, além de apresentar o estádio, a questão da infraestrutura, o setor hoteleiro para a FIFA, a gente também, eu fiz a recepção do pessoal da FIFA, e a gente falou também das políticas de mulheres e de como o esporte é impulsionador, não só como um naipe do esporte, mas também para a promoção da equidade de gênero. Inclusive, nós tivemos esse final de semana a final do Sub-17 feminino cearense, era um clássico rainha, e foi televisionado na TVC para todo o estado do Ceará. Então, a gente tem aí dado todo o apoio para o futebol feminino e, se Deus quiser, o estado do Ceará será sede, sim, aí desse importante campeonato que é visto pelo mundo todo e que tem ampliado cada vez mais aí a participação das mulheres, e a população também tem se encantado com o futebol feminino. Muito bom, muito obrigado, governadora. Gente, assim nós encerramos mais uma edição do ANC Entrevista. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Você já sabe, Rede ANC, se acontece no Ceará, vira notícia aqui.